Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mas antes de começar isso aqui, já se inscreve logo no canal, manda aquela bicuda espartana no like aí e compartilha esse vídeo aí pra quem gosta de desenvolvimento pessoal, histórias de superação, histórias de batalha e manda um arru no sininho pra continuar recebendo as notificações, né pessoal? Pessoal, hoje eu tô aqui com uma honra, com um convidado aqui super ilustre, uma pessoa super ilustre aqui em Itabirito, na minha cidade aqui, né? Eu tenho que falar sobre isso aqui porque, pessoal, hoje é um momento realmente especial aqui no meu canal. Eu tô com uma pessoa aqui que eu me identifiquei muito, em primeiro lugar, com a coragem de guerreiro espartano. É um cara corajoso que fala o que tem que falar, que faz o bambu gemer quando tem que gemer, o bambu vai gemer, pessoal, né? E claro, ele tem todos os valores que o meu canal traz aqui. Honra, família, Deus, pátria, orgulho hétero, nós vamos falar disso aqui também. Orgulho hétero. Pessoal, com vocês aqui, o vereador, pastor e agora presidente da Câmara Municipal, radialista também, de Itabirito, Anderson Martins. Pastor, uma honra, um prazer. Flávio, o prazer é meu, né? E a gente sabe que a honra é pro papai, né? Que ele que nos permitiu que a gente viesse à terra para o representar, né, com a sua grandiosa misericórdia. Então a gente agradece muito, né, a Deus pela sua vida também. Amém. É um cara novo, né, que tem princípios, né. Quero mandar um abraço para sua mãe. Só de você falar dela, meu coração já enche de alegria, porque você quer, né, saber se o cara é abençoado ou amaldiçoado, né, e é quando ele trata bem os seus pais. Honrar a família, né? Então assim, hoje a nossa juventude está perdendo o direito de viver, porque não honra pai, não honra mãe. Então a Bíblia fala que Deus acrescentará dias de vida quando alguém honra o seu pai e honra a sua mãe. Então a molecada hoje não quer saber de honrar pai, honrar mãe, aí vai para as drogas, vai para a bebida, os adolescentes ficam grávidas precocemente, infelizmente não tem uma vida duradoura. Então a nossa geração hoje, ela acaba muito rápido, né? Morre de acidente de carro, porque bebe muito nas estradas. Então eu fiquei muito admirado, né, quando você disse um pouco da sua mãe, né? Então eu quero mandar um abraço para ela, quero conhecê-la, né, e dizer que o seu filho é top de linha. Muito obrigado. Beijo, mãe. Né, por me dar essa oportunidade de estar aqui no seu canal, né, e falar um pouco, né, da nossa história. Isso que eu ia pegar, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco aqui do Anderson Martins, o pessoal dele aqui. Quem que é esse vereador aqui na cidade aqui, né, amado por muitos aqui, outros aqui que não gostam muito dele, porque ele é polêmico mesmo, que ele fala o que tem que falar, né? Ele não deixa passar batido nada, não. Então a gente quer conhecer um pouco dessa história dele, pessoal. Fala quem que é o Anderson aí. O Anderson é o vereador, o profissional, mas fala quem que é o Anderson, o pessoal mesmo. Quem que é você como pessoa, quem, né? A sua idade, a formação, de onde você veio, a origem mesmo, né? Eu, na verdade, né, nasci na cidade de Nova Lima, eu sou nova-limense. Nesse último dia 12 de fevereiro agora eu completei 42 anos de idade, né? Bacana. Sou filho de uma mulher maravilhosa, que hoje ela dorme no Senhor, né? Ela partiu em 1997. Um cara, né, que tem princípios. Eu nunca fui católico, nunca fui espírita. Eu nasci dentro de um berço evangélico, né? Mas eu aprendi com os princípios que meus pais me ensinaram a respeitar a pessoa do jeito que ela é. Respeitar as religiões, das formas, né, que elas foram instituídas, né? Mas a gente tem um caráter. E esse caráter agrada algumas pessoas e desagrada outras. Até porque a formação de caráter, ela vem de berço. Então teve gente que não teve essa oportunidade, né, de ter essa formação de caráter. Então o Anderson Martins é um cara simples. O Anderson Martins é um cara, né, que, ao meu ver, a gente tem tentado viver o que Cristo nos ensinou. Excelente. Ser humilde, né, ser às vezes, como ele nos ensinou, prudente, porque a serpente, ela é prudente. Jesus disse, olha, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tem hora que a gente dá uns golpes ninja aí, como um espartano, né? Tem hora que tem que dar uns... Mas não pode dar mole com o diabo também, não. Tem hora que tem que... né? Nem pro diabo e nem pros servos do diabo, né? Porque tem gente que serve ao Satanás e tá aí para matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar na defensiva às vezes, mas tem hora que também tem que ir para ofensiva, né? Então a gente está aí. Então o Anderson, pessoa, ele, né, casou, né? Eu sou pai, né, de 4 filhos. Amém. Né? São 3 meninas lindas e um rapaz que eu tenho hoje de 23 anos. Deus abençoe, viu? Né? Hoje também o Anderson
tenho uma formação teológica, né, que eu sou bacharel em teologia pela Escola Bíblica Permanente Sião, né, hoje sou, né, um vocacionado no Evangelho de Cristo, sou pastor evangélico também, né, e além, né, de tudo isso, hoje eu entrei, né, na carreira política. Né? E jornalista também, praticamente um jornalista, né, de prática, né? Hoje tem a formação, mas na prática um jornalista muito hoje bom, né? Não é necessário você ter um curso superior para ser um jornalista. Né? É verdade. Hoje você pode sim, por experiência, né, de vida, você pode exercer essa profissão. Então eu tenho meu registro, né, de jornalista sim. Tá? Ah, sim, você tem o registro mesmo? Eu tenho meu registro de jornalista, né? E a gente está aí, cara, levando informações através da comunicação. Não, com certeza. Pessoal, para quem não sabe, o pastor Anderson é praticamente o CEO do Sou Notícia, né? Do Sou Notícia, ele é praticamente o cara que comanda ali atrás do Sou Notícia, né? E inclusive já falo para vocês aí, sigam o Sou Notícia aí no Instagram, né? @Sou Notícia, não é isso? Sou Notícia, e no Facebook, né, que tudo começou no Facebook. Ah, certo. Então as coisas vão mudando, era Orkut, depois passou para Facebook. Foi evoluindo, né, tecnologia. Agora Instagram, agora tem Twitter, as coisas vão mudando, né? Exatamente. Então a gente tá nessa caminhada aí, lembrando que eu não sou, né, fundador do Sou Notícia. Quem fundou o Sou Notícia... não, fundador. Não, foi o Matheus Baldi, ele que trabalhou na Record. Legal, parece que tá na Band agora. Matheus Baldi, um cara... esse aí sim tem a formação, né? E a gente comprou essa marca na mão dele e demos prosseguimento em 2018. Estamos aí trabalhando. Não, beleza. E eu queria falar justamente sobre isso. Como é que começou essa vocação para o jornalismo? Você começou a ver as irregularidades ali da cidade e você falou, eu não aguento ficar calado. Como é que foi mais ou menos isso aí? Foi mais ou menos esse processo? Como nós estamos no podcast, então aqui nós podemos falar bastante, né? A minha vocação, né, para o jornalismo, ela, ou comunicar, reportar alguma coisa, ela começou quando eu era menino ainda. Sério? Quando eu era menino. Eu ficava apaixonado de ver as rádios, né? E os apresentadores das rádios. Naquela época não tínhamos a internet. Não, aquela época era raiz, né, pastor? Porque aquela época tinha aquele trabalho investigativo. Isso. O cara ia para campo, ele pesquisava, ele ficava dormir a noite toda no local se precisasse. É verdade. Hoje todo mundo só copia notícia, né? Naquela época, época que eu falo assim, 1990... Gil Gomes, né? 92... eu nasci em 1982, 89, assim, eu lembro que tinha aqueles rádios duplo deck, eu não sei se vocês lembram daqueles rádios preto, né, um sonzão, quem tinha aquele sonzão eram os caras mais magnata, né? Na época era. E meu pai tinha um rádio duplo deck, e naquela época tinha fitas, cassete, né, que você não tinha CD veio depois, né? Hoje nem existe mais CD, hoje é pendrive, né? A tecnologia vai avançando. É verdade. E naquela época eu lembro que eu gostava muito de ouvir a Rádio Tatiaia, né, que já existia na época, e eu cismava que era radialista, cismava que eu ia também... já pegava o microfone aí já começava... Meu pai sempre foi evangélico e ele tinha umas fitas cassete de música. Aí eu me lembro que um dia meu pai viajou, eu fiquei sozinho em casa. Aí eu peguei essa fita cassete do meu pai, e se apertava os dois botãozinhos, ela começava a gravar. Aí eu fui, e tinha um microfone, eu pluguei no som, né? Começou ali. E eu comecei a gravar. Aí eu peguei o microfone e comecei a falar. Na hora que você escutou sua voz, aí você falou, é isso som. mesmo. Olá, meus amigos, estamos aqui na rádio do Anderson Martins e tal, tal, tal. Aí beleza. Essa sua música. Voltei, que você apertava um botãozinho assim, voltava. Quando eu apertei, eu ouvi minha voz falando no rádio. Eu falei, olha, o tempo tá bonito demais. É chique mesmo, né? Aí eu fiquei entusiasmado. Eu falei, rapaz, minha voz tá saindo bonita, igual o pessoal. Aí beleza. Só que meu pai chegou de viagem, foi colocar uma fita pra ele escutar umas músicas. Quando ele apertou o botão lá, eu apareci falando, meu pai me deu um curto, meu. Mas... Anderson de Deus, você tá gravando as coisas em cima das minhas músicas. É tudo teu início, né? Tudo teu início. Aí que nasceu essa vocação, entendeu? Aí depois, né, em 2001, eu me converti ao Evangelho e eu fui fazer programa numa rádio lá na cidade de Sete Lagoas, uma rádio até pirata na época lá, porque na época era de fazer umas rádios piratas. Aí eu fui apresentar o programa evangélico nessa rádio. Né? E eu apresentava, era bonito. Mas sem nome de Deus não tem problema. Hoje as coisas estão muito complicadas. Não é igual mais não, né? Aí foi onde nasceu esse negócio foi pegando experiência, de apresentar, entendeu?
Aí eu apresentei programa na rádio de Sete Lagoas, mudei para a cidade de Quartel-Geral, tinha uma rádio de Abaeté também, que nós apresentamos um programa lá, né? Aí foi nascendo isso, né? Apresentador de rádio. Quando eu vim para a cidade, né, de Itabirito, em 2011 para 2012, eu fui fazer um programa também evangélico na rádio Cidade FM. Ah, sim, sim. Né, que é a rádio que tem aqui, a nossa rádio eu fui entrevistado lá, o pessoal lá, muito bacana. Apresentei o programa Voz da Assembleia de Deus lá também. E um dia o Matheus Baldi tinha subido para a Record e ele me ofereceu, né, o Sou Notícia, né, para comprar o Sou Notícia. Eu confesso para você que quando eu comprei o Sou Notícia, eu falei assim, onde eu fui amarrar minha égua? Porque você substitui uma pessoa ruim de serviço, você não tem dificuldade de apresentar suas qualidades. Quando você substitui uma pessoa que é boa de serviço, aí você já começa a ficar um pouco... Dá aquele frio na barriga, né? O Matheus era bom pra caramba, né? E ele já tinha com o microfone... Experiência, né, demais, entrevistando pessoas, artistas que vinham aqui no Júlio Fest, no Carnabirito e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu tinha uma experiência de rádio. Quando eu comprei o Sou Notícia, que eu comecei a apresentar, eu não tenho um português muito bom, né? Eu falava muita coisa errada, ainda continuo falando, mas a gente vai aperfeiçoando com o tempo, né? E as pessoas começaram a bater em mim aí. Cara, nem jornalista é, e que não sei o quê. Então, vou te dar o seu um conselho. Se você deseja alguma coisa para si, esquece os retardatários do caminho. O sonhador tem que crer no sonho. Então, você é o sonhador, basta você sonhar. O resto, meu amigo, deixa eles falarem. Não escute os pessimistas. O Arnold Schwarzenegger fala isso. Não escute os pessimistas. Não escute. Siga firme. Entendeu? Vai, porque o seu limite é o céu. Compramos o Sou Notícia, e o Sou Notícia hoje é uma referência na cidade de Itabirito. Muita gente, às vezes, quando acontece qualquer coisa na cidade, eles vão lá no Sou Notícia para ver. É o primeiro que... Todo mundo... Eu já tô tá lá, é verdade. Tá lá, assim então, mesmo. É assim tem mesmo. Fundamento. Né? É assim mesmo. Pessoal, aconteceu fulano, então entra no Sou Notícia, vamos ver o que aconteceu. Porque a notícia é rápida, pessoal. E o pessoal lá, realmente, a equipe é muito boa, trabalha rápido. Sai o negócio ali, 5 minutos depois já tá a notícia ali rolando, né? E o pastor, assim, ele não tem medo de falar, não. Ele chega e tem os problemas aqui da cidade, né? Tem as coisas que vão acontecendo aqui. E ele simplesmente tem a coragem, tem o culhão mesmo de chegar e falar, ó, o bambu vai gemer aqui, porque ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, e denuncia quem tem que denunciar. E ele é muito justo também. Elogia quem tem que elogiar também. Verdade, quando a prefeitura está fazendo um bom trabalho e tal. Eu gosto muito disso porque, né, você está ali no senso ali de justiça. E aí, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? É verdade. Automaticamente o jornalista, que já é aquela pessoa que já está denunciando e tal, é praticamente o trabalho do vereador de fiscalização. É verdade. E aí praticamente veio esse chamado também, que, quando você pensou assim, acho que eu vou entrar para política, como é que foi esse processo? Na verdade, a nossa mente, ela é muito fértil, né? Então você começa a ver algumas situações e desejá-la para si. Né? Como eu sou um cara cristão, né, eu amo a Bíblia Sagrada, sou apaixonado com a Bíblia, e a Bíblia nos mostra muitos personagens, né, que sonharam, desejaram ser alguma coisa, se tornaram fruto daquilo que ele desejou. O apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo, escrevendo um livro aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz o seguinte... Né? Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram e olho para frente. Como eu disse para você, nós não podemos ficar olhando o passado, ficar olhando as percas. Se você quer ser alguma coisa, olhe para frente. E Paulo continua dizendo, tanto o querer, desejar, tanto o executar, o executado, os dois é o Deus de Israel é que promove. Então isso é muito forte. Se não tiver essa parceria com o Senhor, não adianta. Com certeza. Só pela força do braço fica difícil, né? Se não tiver essa parceria com Deus, Deus, vamos comigo, você é meu sócio. Sim. Vamos junto, né? Então quando você deseja alguma coisa, foi Deus. Quando aquilo que você desejou acontece, é Deus. Então nasceu dentro do meu coração o desejo de ajudar as pessoas. Né? Combater a desigualdade. Isso é o que Jesus mais fazia. Se a gente, eu falo sempre isso. Jesus, gente, é prática, é ação. Né? Às vezes, vamos pegar a vida de Jesus. Curou cego, ajudou o próximo, pregou a palavra do bem, abriu a cabeça das pessoas. A vida dele foi toda em prol de ajudar as pessoas. Né? Então, assim, nasceu no meu coração esse desejo de ajudar as pessoas, porque eu estava vendo muita injustiça, muita sacanagem no português mais original para você entender. Né? Então, assim, hoje eu sou, né, um cara, né, que está vencendo as dificuldades, enfrentando os problemas, mas eu fico revoltado às vezes
Sabe com o quê, Flávio? Quando as pessoas aproximam de mim, pelo fato de eu ser um vereador eleito, de eu ser o presidente da Câmara, de eu ser um cara hoje que tem relacionamentos com pessoas importantes. Quando eu não era nada disso, tinha uns que viravam até a cara pra mim. Entendi. Não dava nem ideia. Tá entendendo? Então eu fico muito chateado com esse tipo de situação e eu não quero perder a minha essência, nunca, de poder abraçar com uma pessoa que está caída numa calçada, né? Eu cheguei no restaurante esses dias e o porteiro desfez do cara que estava lá pedindo comida. Desfez mandando ele sair. Eu fui lá, peguei o cara e falei, ó, se você olhar para a cara dele torto aqui, eu vou te denunciar por assédio moral. Entendeu? Eu peguei o rapaz, ele entrou comigo dentro do restaurante, comeu comigo, sujo, fedendo, e quando nós saímos, eu fiz até língua pro cara. Entendeu? Porque não pode fazer isso. A gente não pode fazer exemplo bíblico, né? Jesus, né, lavou o pé dos apóstolos, né? O exemplo de humildade que ele dá. Pessoal, e essa humildade a gente vê na prática, tá? O pastor ontem aqui tava andando na rua aqui com o jumentinho, tem que contar isso. Ele tava com o jumentinho aqui, andando na rua aqui, e você vê a simplicidade, você vê a descontração, conversando com o povo aqui. Olha o tamanho da orelha dela. Aí marcha, viu, menino? Aô! Aqui marcha! A galera do filmando. Olha a plateia! Olha a plateia! Aqui não, jacaré! Moto também o senhor gosta, né? Gosto de uma moto. Gosta de moto, tá envolvido. De trilha, né? É bom demais. Então assim, a gente vê que ele tá junto com o povo ali, ele tá junto com o pessoal, não tem aquela separação, agora não, porque eu sou não sei o que, né? Porque eu, infelizmente, eu venho de BH, eu já tive contato lá com os políticos não querem nem contato, eles não querem nem... Só na época da eleição, né? Chega a ponto de ele cumprimentar você assim, ó, cadê o álcool aí pra né? Não gosta nem de encostar, né, na pessoa. Então assim, Flávio, nasceu, né, isso do meu coração e eu fui candidato em 2016, perdi as eleições em 2016, né, eu novo na cidade, mas fui muito bem votado. E depois, em 2020, novamente eu coloquei meu nome para a população escolher. E a população me escolheu, né, com 764 votos. De 230 candidatos para 13 vagas na Câmara, eu fui o quarto do meu partido, eu fui o mais votado. Excelente, hein? Né? Então, assim, eu cheguei lá e tudo, Flávio, tudo que eu prometi na minha campanha de vereador, eu executei. Tudo. Sim. Né? Eu falei que nós íamos votar um projeto de lei reconhecendo o grau como esporte no município. Nós colocamos essa lei para ser aprovada na Câmara e aprovamos. Nós falamos que íamos criar uma casa para amparar mulheres em situações de vulnerabilidade, né? No final do ano agora, nós conseguimos inaugurar essa casa, está aberta para amparar mulheres que foram agredidas por marido, mulheres vítimas de câncer, mulheres sem profissão. Nós vamos profissionalizar as mulheres. Está ali a casa, né, o Instituto Florescer, no comando da minha esposa, a pastora Damares. Sim, isso que eu ia falar, a sua esposa, que inclusive que comanda essas mulheres, né? Ela faz esse trabalho psicológico também, né? Então, sim, nós pedimos, né, para que o prefeito pudesse investir na saúde, né? Pedimos as UBSs avançadas, né? UBS, que é uma unidade básica de saúde. Coloquei as minhas emendas impositivas, destinei, por exemplo, agora esse ano, na UBS do bairro São José, R$500 mil nós destinamos para lá. Ano atrasado, eu coloquei mais R$500 mil, R$500 mil para a construção do UTI. Então, assim, a gente, no poder legislativo, nós não temos condições de executar nada, porque os poderes são harmônicos, mas eles são separados. Né? Então, a prefeitura que executa, o legislativo, ele aprova, né, e faz os requerimentos, indicação, autoriza a prefeitura a gastar, a investir na saúde, na educação. Então os poderes são diferentes, mas quando a gente coloca o coração, quando dá palpite, que eu sou palpiteiro, né, a gente chega ao prefeito, acho que tem que fazer isso aqui, e o prefeito tem a humildade, né, de acatar a sugestão do vereador, a cidade ela trabalha anda, em parceria, né? É parceria, ela anda, ela desenvolve. Então eu entrei na política não para ser igual os vereadores que passaram e os que estão. Eu entrei para fazer a diferença. Eu entrei para ser diferente. E com isso nós estamos fazendo, né, a diferença. Não, e pessoal, fica parecendo que ele está fazendo propaganda política. Não, tá tudo registrado aí. Você pega aí todo o YouTube aí, Câmara Municipal de Itabirito. Quando você vai lá ver requerimento, indicação, tá lá.
Anderson Martins, é um atrás do outro, aquela pipocada de projeto atrás do outro. Então, assim, tá lá, tá registrado, tá gravado. Pra quem tá falando que ele tá falando, não, tá lá, tá registrado os processos, a indicação, né? E isso é muito bom, né? Realmente cumprindo aquilo que veio para fazer. E a gente acompanha nas mídias também, né, pessoal? A Câmara Municipal, é até bom você falar isso, Flávio. A Câmara Municipal tem um portal de transparência. Sim, sim. É um site, tá? Tudo que o vereador faz, por lei, tem que estar lá no portal de transparência. Então é muito bom a população, né, que é mais midiática, que está atento nas redes sociais, acessar lá, né, a Câmara, no portal de transparência da Câmara. Lá você vai ver o que o vereador faz, o que ele destinou, quais são as suas indicações, quais são os seus requerimentos, projeto de lei, né, o que ele gasta. Porque tem vereador, vou ser sincero, é vererador fantasma. Sinceramente, eu não vejo o cara falar, pô. Você tá na reunião lá. Tem que falar. Tem alguns outros lá que realmente o cara parece que é só uma estátua lá que tá ali presente ali, não faz parte do negócio. E eu ia te perguntar o seguinte, pastor. Nessa questão política de ser vereador, muitas batalhas, muitos desafios, né? Quais você acha que são os principais desafios, assim, para seguir mesmo esse caminho, essa jornada? O maior desafio para quem quer ver a coisa acontecer é porque o vereador não tem poder de execução. Entendeu? Tipo assim, eu, por exemplo, eu até brinco com o André, que é meu assessor, ele fala, pastor, você é muito doido. Você parece que nasceu de 7 meses. Por que eu nasci? Porque eu quero ver as coisas acontecer. Então a minha maior dificuldade, a minha maior frustração é de saber que o serviço público, ele é burocrático demais. Eu trabalho na prefeitura, eu sei disso. Entendeu? Eu, por exemplo... segmentado, né? Eu, por exemplo, quando queimo uma luz lá em casa, eu corro ali no depósito, compro a lâmpada e troco. E já resolve. Na prefeitura não é assim, na Câmara não é assim. Tem que aprovar a licitação. Né? Hoje, por exemplo, assim mesmo. Eu sou o presidente da Câmara, então eu sou ordenador de despesa. O orçamento da Câmara Municipal hoje é 19 milhões de reais. Eu cheguei lá agora na Câmara, né, com um desejo enorme de reformar o plenário. Né? Então, para me reformar aquele plenário que já está caindo nos pedaços, quando chove, está pingando água na cabeça do público, vocês têm que ver a burocracia que é. Você tem que abrir um processo licitatório, ou seja, você tem que abrir, né, um processo para que as empresas que tiverem interesse prestar o serviço. E isso demanda tempo. Isso demanda, né, que muitas coisas sejam publicadas no site da prefeitura, o chamamento público. Isso dá 1 mês, 2, 3. Quando pensa que não está acabando o meu mandato e o negócio ainda não girou, né? Então, assim, isso é muita frustração, né? A Câmara, por exemplo, hoje ela não tem o tempo, o seu local próprio. A Câmara é um puxadinho da prefeitura, não sei se você sabe disso. Né? Eu sei, é do lado. Ali, a Câmara Municipal hoje, onde ela funciona hoje, da prefeitura, não é nosso. Então, é o barracão da prefeitura ali. Eu falei isso, a Câmara passou da hora de ter, né, o seu local próprio, né, os seus gabinetes. Nós pagamos aluguel pro cascudo, para ter os gabinetes, entendeu? Mas vai fazer isso agora para você ver, é uma burocracia terrível. Aí você vai para o executivo. O executivo, por exemplo, ele, né, quanta burocracia para o executivo inaugurar um UTI desse, né? É um tanto de processo que tem tanta secretaria que tem que passar, tanta coisa que tem que executar. São prioridades. Então isso também, me frustra, né? A saúde entra na frente, vem a educação. Aí um quer sair na frente, não aprova o projeto primeiro, né? Fica essa briga, né? Entendeu? Então, assim, a gente fica muito frustrado nesse sentido, administrativamente falando. Politicamente falando, é a pior frustração que existe. É isso que eu ia te perguntar, porque, gente, eu estou conversando aqui, não é com o vereador, não, eu estou conversando com o presidente aqui da Câmara, né? Então, eu acredito que o desafio para o presidente, a responsabilidade é maior ainda. Né? Tipo assim, politicamente falando, né, você perguntou de frustração. Eu não vou deixar de falar isso aqui. E no finalzinho nós vamos falar um pouco também, né, do Espartano, dos 300, né, que é baseado na vida de Gideão. Mas assim, eu ganhei as eleições, né, democraticamente, eu fui escolhido por parte da população e represento toda a população na Câmara Municipal, mas com 6 meses que eu estava como vereador, tentaram me caçar. Tentaram me caçar e me acusaram de corrupção, de improbidade administrativa, pelo fato de eu não ter feito nada disso. Entendeu? E os vereadores, não provar nada. Os vereadores da base, que faz parte, me absolveram, porque entenderam que não tinha nada de errado. Era uma injustiça. Agora, os vereadores de oposição, entendendo que não tinha nada a ver, que eu não tinha cometido nenhum crime,
politicamente falando, eles votaram para me caçar. Por quê? Porque politicamente falando, as políticas deles era mais importante atender quem não gostava de mim, porque tinha padre por detrás disso, tinha pessoas, né, de ideologia diferente da minha, porque eu sou de direita, eu sou conservador, eu não nego isso, eu não escondo isso. Sim. Né? São pessoas que têm uma paixão por Cuba, têm uma paixão por Fidel Castro, têm uma paixão, né, por Karl Marx, né? Tem uma paixão terrível, eu nunca vi isso, amar tanto o regime comunista, né, de Maduro, que está no Brasil aí, né, que escraviza a Venezuela. Essas pessoas que não concordam, né, comigo, que sou apaixonado com outras pessoas com visões diferentes, né, eles queriam minha cabeça. Então isso, minha cabeça valeu dinheiro. O meu assessor, por exemplo, que é o André, ele recebeu uma proposta de R$300 mil que ofereceram pro André, que é meu assessor, contar meus podres. Olha só, hein? Levantar coisa. Mas eu falei, maracutá, hein, aí o André falou, não, o meu patrão, o pastor Anderson, eu conheço ele não tem nada de errado, não. Mas não, vamos, te dão tanto para nós derrubar ele. Então a política suja, podre, ela não tá só lá no Congresso Nacional, não. Não, ela tá em todo lugar. Ela tá em todos os lugares. Cidades pequenas, interior. Então, assim, esses covardes, entendeu? Que não tem... igual você falou, compra a opinião da pessoa. Entendeu? E eu falo é covardes, porque isso é um desrespeito à democracia. Se eu fui eleito por uma escolha popular, isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. Né? Você não é obrigado a caminhar comigo, você não é obrigado a andar comigo, você não é obrigado a sentar numa mesa como essa aqui, numa entrevista, você não é obrigado, né? Agora, no mínimo, respeitar uma escolha popular, você tem que respeitar. Exato. Tem que respeitar. Exato. Entendeu? Porque eu estou lá representando uma parte da população que me escolheu e eu sou vereador de toda a cidade. Então, assim, esse desgaste é muito terrível, Flávio, porque eu fui exposto, eu não sei se você lembra disso, no início do meu mandato, eles me acusaram que eu sou jornalista, sou dono do Sou Notícia, né? Eu prestava serviço para uma empresa que prestava serviço para a prefeitura, que era uma agência de publicidade. Ah, certo. Entendeu? Pelo fato de eu ser vereador, está vinculado, no né? entendimento da oposição, eu tinha um contrato indireto com a prefeitura e, na verdade, eu não tinha. Eu tinha com a empresa. E era legal eu prestar um serviço como imprensa, porque eles divulgavam as coisas da prefeitura no site Sou Notícia. Entendi. E eu provei à luz da lei. Então isso me deixou muito mal no início. Então eu comecei o meu mandato com processo de cassação. E agora, para a glória de Deus, eu falo aqui no Espartano, último ano de mandato, eu termino como presidente da Casa Legislativa. Amém. E isso é para a glória do meu Deus, que pega os humilhados e o exalta. Para a glória do Senhor. Não estou aqui para me humilhar ninguém, me exaltar. Eu sou o mesmo Anderson Martins, estou lá para servir quem que tentou me caçar, porque eles têm que ser respeitados, porque eles também foram escolhidos pela população, mas que possamos apresentar, primeiro diante de Deus, com que não tenha com que se envergonhar. E essas pessoas também possam ser justas naquilo que eles possam defender, que é a obrigação deles. E é pesado, né, Flávio? Não, assim, e bom demais você ter um espaço aqui para falar mesmo, pode ficar à vontade, né? Porque eu acho que, assim, às vezes a pessoa não tem esse espaço para poder esclarecer, né? E as pessoas, infelizmente, começam a julgar você. Né? Porque tal, mal viu a notícia lá, já aponta que aquilo ali é ilegal. Mas eu gostei que ele falou, pessoal, principalmente disso. Olha, ele é vereador, não é de um grupo só, não, ele é vereador de todos, né? E ao mesmo tempo ele começou a entrevista falando exatamente sobre isso, respeitar as diferenças. Então, eu queria pegar nesse ponto porque pessoal, vocês estão perto aqui, eu estou entrevistando justamente o vereador do Orgulho Hétero, é ele mesmo, é esse cara aqui, gente. É o cara que fez o projeto do Orgulho Hétero. E aí, sobre ver as diferenças, sobre olhar as minorias, sobre ver a diversidade, né, a questão que a outra, né, pauta defende muito, né, não, que tem que respeitar as minorias, a diversidade, o LGBT, que é mais, não sei o que, um monte de letra. E aí, aí você vem com um projeto para a família, do Orgulho Hétero. E o que aconteceu nesse projeto aí? É o seguinte, gente, é um assunto muito polêmico isso, porque... eu até entendo, entre aspas, eu quero abrir aspas aqui, os homossexuais, as lésbicas, né? Eu entendo. Porque, infelizmente, o preconceito ele está enraizado na cultura brasileira. Sim. Não é só os gays, as lésbicas, que sofrem preconceito, não. Eu, por ser preto e evangélico,
eu tomei um tapa na cara lá na cidade de Sete Lagoas, dentro de um posto. Então tem o preconceito racial, tem o preconceito religioso. Sim. Então, pelo fato de eu ser pastor também, eu passo preconceito aos crentes da bunda quente. Eles falam isso. E que pastor tudo é corrupto. Ladrão, entendeu? Então é o seguinte, preconceito, ele tá na cultura brasileira, ok? Só que na minha visão, eu acho que existe lei, né, para que possa condenar, né, pessoas que são preconceituosas. Então eu não concordo de forma nenhuma que a minoria que representa hoje nessa causa GLBT tenha algo exclusivo para eles. Entendeu? Como, tipo, homofobia. Homofobia não é crime. É pautado hoje na Constituição Federal, né? Muda-se a Constituição hoje e coloca o crime de homofobia dentro da Constituição Federal, que fica mais fácil para poder, né, condenar as pessoas que desfaz do homossexual, ou seja, bate e faz sacanagem. Né? Então a gente tem que entender e separar as coisas. Então, e quando eu falo do preconceito, ele existe, ele está enraizado na cultura brasileira. Né? Então, quando existe o dia do orgulho gay, eles se sentem amolados, se sentem incomodados quando alguém coloca o dia do orgulho hétero. Por quê? Porque quando criou o dia do orgulho hétero, foi que eles apanharam, porque eles passaram humilhação, porque eles passaram isso, passaram aquilo. Então eles se sentiram ofendidos pelo fato de nós criarmos o dia do orgulho hétero. Por quê? Porque são os héteros, na visão deles, que bate nos gays. Entendi. São os héteros... Jogou todo, né? Como se os héteros não respeitassem ele. Né? São os héteros que desfazem, né, das lésbicas. Então eles entenderam dessa forma, que eu estava afrontando eles com esse projeto. Mas não foi isso. No meu entendimento, ser hétero, né, que é gostar de uma pessoa do sexo oposto, entendeu? É orgulho. Eu tenho orgulho de casar, de ter minha esposa, Damares, como mãe dos meus filhos. E é uma crença também religiosa, né, pessoal? Tá na Bíblia, homem e mulher, a sua crença religiosa, isso tem que ser respeitado. E esse projeto acendeu uma fúria tão grande das pessoas, né, porque elas se sentiram assim, não, o dia do orgulho do hétero é porque a gente sofre, beleza, eu não tenho nada contra isso. Bate no peito, se orgulha de ser gay, se orgulha de ser sapatão, acho eles que fala assim. Eles queriam literalmente linchar na Câmara, não lembro, eles queriam te linchar na Câmara. Quando nós, né, que gostamos de pessoas do sexo oposto, se orgulha de ser hétero, gente, respeita. Sim. Respeita isso. Tem que respeitar isso. Porque eles falam para respeitar as minorias, mas quando a minoria é contra aquilo que eles pregam, né, é contra aquilo que eles... E o que eu achei mais interessante, quando esse projeto é pautado na Câmara, né? Aí a gente viu quem que é intolerante de verdade, né? Eu fiquei assustado, porque se o projeto passasse, beleza, viva a democracia. Se o projeto fosse reprovado, beleza, viva a democracia. Porque o local exato para discutir o projeto é na Câmara. Eu não posso discutir esse projeto lá na minha igreja, eu não posso discutir esse projeto lá no terreiro de Macumba do Pai João. Eu não posso discutir esse projeto lá na prefeitura. O local exato para discutir o projeto, dentro das comissões, é lá na Câmara Municipal. Aí o projeto passou. Em primeira votação. Foi aprovado. Ponto. Aí ele foi para a segunda votação. Certo. Quando ele vai para a segunda votação, que o pessoal descobriu, o pessoal do GLBT lá, que descobriu. Aí veio a pressão popular por parte do pessoal da esquerda. Aí, meu amigo, que o bambu gemeu. Não, eles queriam praticamente... Quem acompanhou a reunião sabe que eles queriam te linchar lá, não queriam aí deixar quando você eu falar. fui falar, eles começaram a me xingar de palavrão. Quando eu ia falar, eles me interrompiam. Cadê o respeito à minoria? Então aquilo que eles querem respeito, eles infelizmente caíram na contradição, porque eles não respeitaram ninguém. O que eu fiz? Quando eu vi que o bambu estava gemendo e o projeto, quem votou favorável em primeira, em segunda votação ia votar contra, eu, como era autor do projeto, eu tirei o projeto de pauta. Então o projeto não está em pauta, ele pode voltar a qualquer momento. Entendeu? Você tirou ele de pauta? Tirei de pauta, ele não foi votado, ele está sobre a mesa, né? Entendi. Então ele não foi votado. Então é o seguinte, só para a gente concluir isso aqui, essa parte, nós não estávamos de forma nenhuma votando esse projeto para ofender as lésbicas, os gays, muito pelo contrário.
Nós simplesmente, que somos héteros, nos orgulhamos de ser hétero, sim. E ninguém vai tirar isso de mim, tá? E eu respeito todo mundo, você sabe muito bem disso. Eu tenho funcionários que é gay, tá? Eu tenho amigos que são gay. Eu fui vice-presidente do Léo, que é um gay assumido. O Léo hoje é meu vice-presidente na Câmara, ele sendo gay. Sou apaixonado com o Léo, cara fino, maravilhoso. É o ser humano, né, pastor? Né? A gente tem que olhar o ser humano. Agora a opção dele, que respeite. A opção, a cor, o time de futebol, que se dane isso aí. É o ser humano que está ali. O ser humano. Né? Eu acho que Jesus via assim também as pessoas. Ele via ali o ser humano, independente de qualquer coisa, de status, de cargo, de estar doente ou não estar doente, né? Eu acho que esse que é o ponto assim, forte do negócio, né? E assim... Você contou essa história sua de superação, de cara, já assumiu essa bucha aí de uma cassação, literalmente, já entrou no mandato com isso. E alguma outra história sua de superação, algum outro momento na vida que você passou mesmo, né, de dificuldade, que você usou a garra e principalmente a glória de Deus aí? É o momento mais difícil da minha vida, né, que eu até, aqui nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Foi em 1997, né, quando eu perdi minha mãe. Eu tinha 15 anos e ela sofreu um acidente trágico. Foi acidente? De carro. Nossa, pesado, hein? E foi na porta da igreja, o culto tinha acabado e ela atravessando a rua, o carro pegou ela de frente, nossa, moeu ela toda. E aquilo ali pra mim foi uma coisa muito difícil, tanto para enterrar ela, para dar último adeus para ela, e a sequência de coisas que aconteceu depois da morte da minha mãe, né? Porque aí eu fui morar sozinho, com 15 anos, né? E eu estava numa fase ainda... Era só você e sua mãe? Não, são 6 irmãos. Ah, certo. Né? Então, quando eu fui morar sozinho, foi porque meu pai mudou para outra cidade, arrumou outra mulher e me abandonou, né? Então eu fui morar sozinho, eu trabalhava, fichado já, na época, com 15 anos. Aquele processo assim que você teve que amadurecer de 0 a 100, né? Eu estava num processo de formação na minha adolescência, né? Então assim, eu tinha tudo para dar errado na minha vida, tudo. Podia ter morrido no tráfico. Exato. Nessas horas muita gente vai pro tráfico, vai para as drogas, né? Poderia ter me perdido, né, no mundo das drogas. E assim, eu passei momentos difíceis da minha vida. Entendeu? Então assim, um adolescente se cuidando sozinho. Então foi muito difícil, porque, como eu disse para você, um adolescente ser criado sozinho não é fácil. Então se eu... Você vai aprendendo na prática, né? Vai errando, vai caindo, vai levantando, né? Até com meus 18 anos de idade, tava beleza, porque eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, tinha minhas namoradas, o bambu gemia, mas um dia Deus fechou todas as portas para mim, porque a Bíblia fala que ele tem a chave de Davi, ele abre portas e ele fecha. Então, como eu tinha uma chamada, eu tinha uma vocação, Deus... Ele falou, vem pelo amor, eu não quis, eu fui pela dor. Entendi. Aí eu fiquei desempregado com 18 anos. A famosa oração perigosa, seja feita a vontade de Deus, né? E quando fala isso é perigoso porque aí o pai, ele fecha as portas e tal, mas na verdade é porque ele tá abrindo um caminho novo, né? Aí, cara, ali que o bambu gemeu, porque aí eu fiquei desempregado com 18 para 19 anos, eu não tinha mais dinheiro, cortaram a luz da minha casa, cortou a água, eu já não tinha o que comer, comecei a passar fome, frio. Cara, eu comecei a comer comida de lixo, entendeu? Comecei a pular quintal da casa dos outros para roubar manga verde, cana para me chupar, para não passar fome, né? Então assim, pesado, hein, pastor? Pesado mesmo. É uma coisa pesada, por isso eu sempre falo, aceite crítica de quem conhece a sua história, tá? Então tem gente que às vezes se sente na obrigação de criticar a gente, né? Porque você fala errado, porque você não tem uma formação superior, mas a pessoa não sabe de onde você veio, né? A maior escolha é a vida. A maior escolha é a vida. E a vida nos ensina. E ela bate forte. A vida, o meu canal fala exatamente disso, que ela não tem dó, não tem piedade, né? E Deus é justo, mas a vida às vezes não é justa. Às vezes a vida não vai ser justa com a gente, e ela fecha realmente as portas, mas mostra o chamado. É uma oportunidade, são portas que fecham para abrir, né, igual você falou. Acha Deus e as coisas começam a consertar no eixo de novo, né? Então assim, foi muito difícil, cara, e eu até louvo a Deus pela vida do meu pai, que tinha me abandonado, mas a história é muito linda, que ele estava num culto em 2001, e quando a Bíblia fala sobre os profetas,
E quando Deus quer falar, ele usa os profetas, né? Usa uma pessoa para falar em nome de Deus. Ele estava naquele culto pela manhã e Deus levantou uma pessoa, colocou o dedo na cara dele, falou com ele assim, ó, sai da cidade de Sete Lagoas, vai na cidade de Nova Lima e busca o seu filho e traga ele para próximo de você. Ó, que bacana, hein? Porque ele é meu ungido. Aí meu pai ouviu a voz de Deus, naquele exato momento ele pegou o carro, saiu de Sete Lagoas, eu estava na minha casa deitado lá, todo cheio de pareba, pesava 70 quilos, magro, desacreditado da sociedade, né? Eu aprendi a beber e bebia, estava praticamente, né, alcoólatra, morto vivo, né? Literalmente. Vivo. E quando bateu na porta, era assim, eram umas 11 horas da manhã, aí ele entrou e falou assim, ó, você quer uma oportunidade? Eu falei, assustei, falei, o que é? O que está acontecendo? Eu não conversava com ele. Ele falou, não, eu estava agora na cidade de Sete Lagoas, por volta de 9 para as 10h30, para as 10 horas da manhã, e Deus mandou eu te buscar. Você quer transformar a sua vida? É ferramenta mesmo, é comunicação. Deus usa pessoas realmente para... Ele falou assim, larga tudo que você tem aqui, entra no carro e vamos embora. Aí que bacana, hein? De Nova Lima a Sete Lagoas dá mais ou menos aí 1h10. E eu fedendo, sujo, todo rasgado, parecendo um andarilho de rua, um filho pródigo. Eu me lembro que ele passou comigo na farmácia, comprou uns remédios pra mim, que eu tava cheio de pareba no corpo, umas feridas no corpo. Aí comprou uma moxilina pra mim e me levou pra cidade de Sete Lagoas. Fui numa loja, comprei roupa nova, tudo novo. E lá em 2001 a minha história começou. Começou a vida nova. E fui morar com ele, né? E morei com ele 6 meses só. Mas esses 6 meses foi onde eu renasci como uma fênix. Amém. Né? E hoje eu estou aqui diante de você, um príncipe, para dizer... Não, que isso, é mesmo? que ele reina, ele vive, e a minha história de superação é essa aí. Não, bacana demais. Você é o que você determina, você é o que o seu pensamento lhe proporciona. Porque é o que eu falo para muita gente, às vezes tem uma pessoa que está escutando a gente aqui, o legal da internet é isso, pessoal. Né? Às vezes tem alguém lá no Acre, lá, que está numa situação ruim, e precisava escutar uma história dessa, porque muda a vida de alguém, né? E às vezes a questão também da oportunidade, né? Deus usando pessoas, a oportunidade às vezes aparece, a pessoa tem que saber entrar, aproveitar essa oportunidade no momento certo, né? Então que bênção que seu pai voltou, né? Eu não sei se você conversa com ele hoje. Não, ele faleceu. Ah, ele faleceu? Ele faleceu em 2012. Em 2012 ele partiu para a eternidade. Mas que bom que ele teve esse arrependimento, ele teve essa... Porque ele tinha te abandonado e agora... Era um homem, se você ver meu pai, você vê o Anderson aqui hoje, daí eles falavam que eu era xerox dele. Ah, é? Mas uma coisa meu pai me ensinou a ser um homem... Polêmico, corajoso. Ele era polêmico também, ter caráter, não ter um nome sujo, né? E é a melhor herança que a gente tem, né? Eu falo isso para todo mundo. Eu acho que os valores que nossos pais deixam, assim, os bons valores, dinheiro nenhum de herança substitui. Né? Faz toda a diferença. É verdade. Pastor, me fala como é muita luta, é muita pedrada, é muito desafio. A saúde mental, a saúde até física. O senhor faz esporte, alguma atividade física, ou cuida desse lado psicológico? Como é que você administra essa inteligência emocional pra vir as porradas e você, não, peraí, tá, mas deixa eu andar ali no jeguinho ali. Como é que você consegue trocar essa chavinha aí? Rapaz, quando eu comprei o Sou Notícia, foi uma escola pra mim, como eu disse no início da entrevista. Aí eu comecei a gravar meus vídeos, apresentar os programas, acontecia um acidente na rua, eu ia lá cobrir o acidente, acontecia um fato na política, eu criticava. Aí os haters, né, que fala, né, hater, né? Sim, sim. Eles começaram a me atacar. Não, esse cara fala errado demais, ele escreve errado demais, ele é ruim demais, esse cara é um safado, é um pastor falso, um falso profeta. No início, isso me fazia muito mal. Eu entrava, ia debater, responder, sabe, me endoecia, eu não comia. Você leva pro pessoal, né? Eu comecei a pirar, entendeu? Eu pirei literalmente, eu comecei a processar um bocado de gente, receber processo no lombo, e foi um tumulto. Só que Deus, Ele nos dá condições, né, de pensar, de analisar determinadas situações. E eu descobri uma coisa: quem nos faz conhecido são os nossos adversários.
Se você não sabe disso, eu vou te ensinar o pulo do gato aqui. Quem divulga a sua personalidade, a sua vitória, né? É são verdade. seus adversários. É verdade. Falem mal, mas falem de mim. Então, preste bem atenção. Numa guerra, numa batalha, vai aparecer vitorioso e vai aparecer os derrotados. O que você quer ser? Um vitorioso ou um derrotado? Exato. E eles falam assim, no mundo da internet, na hora que você começa a ter hater, fica feliz, que agora você está crescendo. Quando os haters agora você está sendo visto, né? Quando eles aparecem, eu fico preocupado, porque eu fico sem pauta. Então, pra você entender, quando eu descobri isso, entendeu? Eu falei, nossa, eles geram pauta pra mim. Eu não vou deixar eles guiar a minha história. Porque eu ficava mal pra caramba com isso e ia brigar com eles. Eu chegava ao nível deles. O pior nível que possa existir é a pessoa ser baixa. Aí eles me chamavam de um trem ruim e eu chamava eles de outro. Depois, sabe o que eu fiz? Deixei falando sozinho. Não vale a pena responder. Entendeu? E você perdeu o seu tempo precioso para ficar respondendo de gente que não conhece a sua história, não conhece a sua vida, não conhece o seu caráter. Aí, hoje, por exemplo, 2024, nós estamos no mês de março agora. Quando eu vejo que alguma coisa toca na minha moral, no meu caráter, eu sou cheio de advogado trabalhando comigo, tem um punhado. Eu vou lá, abro uma notícia fato, ajuizo uma ação contra aquela pessoa. Prova, né? Depois ele resolve lá. Já que você está falando prova, entendeu? Né? E pronto. E o tempo fica encarregado de provar quem somos. Não tem nada melhor do que o tempo, não. É verdade. Isso Olha é aí verdade. o tempo mostrando quem que é o pastor antes. Olha o tempo aí mostrando, né, as minhas qualidades, os meus defeitos. Eu não sou perfeito, longe da perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu luto em busca da perfeição. Sim. Sempre melhorando, progresso, sempre tentando desenvolvimento melhorar, pessoal, que eu né? falo no meu canal aqui mesmo. Então assim, saúde mental. Mental, tá, gente? Te dá o segredo aqui. É você não perder o seu tempo com pessoas baixas, Exato. Pessoas que não tem nada para te oferecer. Esquece que ela existe, esquece. Entendeu? Às vezes elas até te ajudam você a melhorar, estudar, se apresentar melhor. Quando é uma crítica, né? É uma crítica inteligente, construtiva, assim, né? Que a pessoa tá te criticando, mas você fala assim, não, realmente, eu acho que eu tenho que melhorar nesse ponto mesmo. E aí, a pessoa que ela era para ser seu inimigo, na verdade, ela é seu amigo, porque ela, indiretamente ela tá te ajudando. Você vai se capacitar mais para pegar essa falha que você tá tendo, né? Tampar esse buraco mesmo, literalmente, e se capacitar melhor, né? Saúde, né, mental, eu sou pastor, eu oro muito, eu tenho meus momentos de fé com Deus, de vez em quando eu faço uns propósitos, não sei se você já viram careca aí, porque a gente rapou a cabeça, porque a gente tem um propósito com Deus. Igual um dia que eu fui pra Câmara, né? E a sua filha ficou nervosa, né? Eu já vi, né? E aí, tem um dia que eu fui pra Câmara com um lenço vermelho na cabeça, me perguntaram o que era aquilo, não falei nada com ninguém, mas era um propósito que eu tinha com Deus. Então a fé alimenta também a nossa vida, a nossa saúde mental. A fé nos proporciona isso, é muita oração, é muito jejum, é muito sacrifício que a gente faz, né? E também a saúde física, né? É uma academiazinha que eu faço muito pouco, sou preguiçoso pra caramba, né? Mas hoje eu faço uma bateria de exame todo ano, eu faço um check-upzinho, entendeu? Coloquei um balão no estômago para emagrecer um pouco, tirei que tá me fazendo passar mal, às vezes quando toco uma Zempic no lombo também, para ajudar também, né? Porque essa vida é muito corrida, às vezes não tem tempo para almoçar, não tem tempo para jantar, às vezes não tem tempo nem para dormir direito. É isso que eu queria falar, porque às vezes o pessoal é muito fácil ficar julgando, falando, mas a vida, eu imagino que a vida do pastor deve ser a agenda deve ser uma tripulada demais, né? Você tá ali na cama, você tá resolvendo projeto, e aí acontece um negócio ali, você dentro da escola ali, já tem nego pipocando ali, você já tem que ir lá, você já sai de um lugar, já vai para outro, né? Você praticamente tem que ser onipresente mesmo, tá igual Jesus. Tá em todos os lugares. Né? E literalmente tá em todos os lugares ali. E pessoal, ele falando de saúde mental aqui, não tem como a gente não falar disso. Eu falei aqui agora da filha dele, né? E eu acompanho. Esporte, eu vi que você boliche, você pratica, né? No boliche ali, eu acompanhei ele. E ter esses momentos com a família dele, parece que tem uma família muito bonita, muito, né, a sua esposa pastora também junto com você, junto no propósito, pensando muito parecido ali, né? Então, hoje, o que essa família significa para você? A minha família é a minha base, Flávio. O que a gente é sem a família da gente? A Bíblia fala o seguinte, você tem que deixar pai, mãe, casar com a sua esposa e se tornar uma só carne. Depois vem os filhos. Então, as minhas filhas estão em formação agora. Então esse tempo de qualidade, igual você viu lá no shopping, com beliche com elas, a minha própria esposa, eu já fui para o exterior com ela algumas vezes, para Israel, fomos na Alemanha, né?
Porque por mais que você tenha a vida corrida, você prioriza o tempo com a família, né? Eu fui agora lá no Rio de Janeiro, conseguimos o visto, né? Agora nós vamos para os Estados Unidos. Era para mim ter ido agora comemorar meu casamento lá com ela. Isso chama tempo de qualidade. Vai ter uns boca bamba. Pastor Anderson está ostentando. Vai cuidar da sua vida para lá. Deixa eu ostentar com a minha esposa, com meus filhos. Essa palavra não vai me diminuir, não vai me impedir de ostentar. Tá? Isso aqui eu tô falando com ironia. Outra coisa, vai ostentar e que for, mas é dinheiro suado, é trabalho duro. Eu tô falando isso aqui, entendeu? E agora merece a recompensa. Então, como isso aqui vai estar no ar, para ninguém distorcer o que eu tô falando, ostentar no sentido de ironizar as pessoas que colocam essa palavra. Não é ostentar. Isso aqui é tempo de qualidade. Boa, né? Boa. A minha esposa, ela que tá comigo. Quando eu estava lá, sofrendo um ataque na cassação, ela que colhia as minhas lágrimas. Foi ela que sentiu dor de parto quando nasceu a Maria, quando nasceu a Ana, quando nasceu a Luísa. Né? Ela que lava minha roupa, as minhas cuecas, ferrada de bicicleta, ferrada de trilho. Ela que está lá comigo. Aí você acha que eu vou deixar minha esposa, entendeu? Sendo que eu tenho condição de comprar um carro para ela melhor, levar ela para os Estados Unidos, ela merece o melhor. Então você, meu amigo, pega a sua esposa, pega seu filho, faz o que você puder, porque quando seu filho crescer, entendeu? Ele não tenha lembranças de brincar só na terra do quintal da sua casa. Meu pai me levou pro boliche, meu pai me levou para conhecer os dinossauros, meu pai me levou para conhecer o parque. Bacana mesmo. Faça a memória dos seus filhos, porque depois que a gente fica velho, o que sobra é o cansaço e a fadiga. Então, meu amigo, tempo de qualidade, né? Então eu tento todo ano, fazer uma viagem internacional e todo ano nós viajamos 2 vezes nas férias com os meus filhos. Então isso aqui é meta, isso aqui é propósito. Isso entendeu? É importante. Porque as pessoas... isso é uma riqueza que dinheiro nenhum compra, né? O que eu quero que todo mundo seja assim. Agora, que as pessoas vão falar a respeito disso, como a gente é pessoa pública, não me interessa. Entendeu? Eu já fui parar no Ministério Público, né? Porque eu comprei uma caminhonete uma vez, uma Frontier, disse que eu estava com enriquecimento ilícito. Aí eu fui no Ministério Público, levei lá aquele livro, né, que é aquelas prestações para pagar. Eu falei, ô promotor, eu tô aqui, vai me pagar esse tanto de prestação, ele ainda riu, ainda arquivou depois. Então assim, tem muita gente que gosta de cuidar da vida dos outros, tem muita gente infeliz, tem muita gente que infelizmente deixou de olhar para o seu sonho e foi olhar para o sonho do outro e parou no tempo. Então, seja feliz. Cuida mais da sua vida que da vida dele. Né? Você pode, você é capaz, entendeu? Da minha história é de superação. Tinha tudo para dar errado na minha vida. Meu pai me abandonou, depois me buscou de novo. Minha mãe morreu, tá entendendo? Mas eu falei assim, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Vai em frente, você é capaz. Eu tô aqui nesse podcast aqui, ó, daqui uns anos, eu tô profetizando já, vai ter 2 milhões de pessoas nesse canal. Amém. Mas tudo tem um começo, começou com uma pessoa, começou com 2. Estamos com 2 mil agora, aciona o sininho aí, envia esse vídeo pra alguém. Ele começou, o segredo é começar. O não você já tem. Olha, a semente do bem é que tem que ser... Ele vai chegar de acordo com a linha dos seus pensamentos. Você é o que os seus pensamentos determinam. Vai em frente, tenha tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua esposa, né? Cuide das suas criações. Eu gosto de galinha, de papagaio e periquito. Cuide do seu periquito. Cachorro também, cachorro. Né? Minha casa tem 4. E é interessante você falando isso, porque você fala assim, eu não sei se você chegou a ver aquele filme Segredo, né, da Lei da Atração. É um filme que você começa a pensar positivo e as coisas realmente, você direciona sua mente só para coisas do bem. Verdade. E você falou que é a mesma coisa na política mesmo. Você começa a falar mal de um candidato, mas você está falando mal daquele candidato, mas você está focando no candidato, automaticamente esse candidato cresce também, de certa forma. Então tem tudo a ver com essa questão. Não tem publicidade negativa, não. Agora eu gostei que você falou da sua esposa aí, principalmente no momento aí que você, né, você passou esse aperto todo aí, né? Porque eu acho que é isso que é uma mulher, isso que é uma esposa de verdade, está nesses momentos ruins com o marido. Porque o casamento é isso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? na dívida e no enriquecimento. Só que hoje em dia, infelizmente, a sociedade está, né, com esse progressismo aí, as mulheres, hoje em dia o negócio está meio tóxico. Né? Então eu queria que você desse aí algumas dicas. Aí você está casado tem quanto tempo? São 18 anos. 18 anos, pessoal. 18 anos. Eu só trago gente aqui ó, que tem casamento aí, ó, que já está há muito tempo. E eu acho que você podia dar uma dica também nessa área de relacionamento aí pro pessoal. Que constrói esses laços, né? Até uma dica para mim mesmo, né? Que eu quero ficar 18 anos com a Sheila. Qual que é o segredo disso aí? O segredo é fácil, gente. Olha você ver que mistério. Tá preparado para ouvir? O maior segredo de um relacionamento, sabe qual que é? É viver um
com o outro, com seus erros e com as suas qualidades. Você tem que aprender e precisa entender isso. Ninguém é perfeito. Ninguém. Quando tá namorando, escute bem. É um desafio, né? É meu bem, é meu amor. Nunca que a namorada vai sair com você, entendeu? Sem dar uma arrumada no cabelo, fazer aquelas massas que as passam no rosto, que eu não sei nem falar o nome daquele negócio. Vai no salão. Chega pra namorar pra você ver. Os dentes escovados, entendeu? Mas depois, preste bem atenção, que casa, meu amigo, quando tá namorando, você já viu a sua esposa peidar perto de você? Peida não. O namorado, quando tá namorando, já peidou lá no sofá? Peida não. Mas depois que casa, meu amigo, é pau pra cortar na alta. É tiroteio. Entendeu? Depois que casa, acorda de manhã cedo, você olha pra... Essa é a mulher que eu casei, o cabelo revirado pra cima, remela pra tudo quanto é lado, né? Toma banho, pega a toalha, deixa em cima do sofá. As manias do dia a dia, né? Os dedinhos do pé, que aquela carnicinha, aquele chulé danado. Tem os defeitos, tem as qualidades. É conviver com os defeitos e conviver com as qualidades. Por exemplo... Aceitar o pacote completo. Eu vou dar um exemplo para você aqui, básico. Eu, por exemplo, 15 anos de idade, minha mãe morreu. Né? Eu tinha horário para tomar café? Eu tinha horário para me tomar café da manhã, da tarde, janta, almoço? Não. Agora, minha esposa, não. Ela é toda delicada. A minha sogra, 7 horas da manhã, o café estava na mesa. Ela acostumou, ela cresceu assim, café na mesa de manhã cedo, café da tarde, janta na hora certa. E eu, quando eu casei, meu amigo, tinha hora pra nada, tudo vacaiado, entendeu? Até hoje. São pessoas diferentes, com criações diferentes. O João até falou isso aqui, né? Vai sair até no domingo aí. Ele falou isso, são pessoas que foram criadas diferentes, com normas dentro de casa diferentes, com outra cultura. Casa, aí tem dá aquele choque, o pastor Cláudio fala isso direto, né? Entendeu? Aquele choque. Aí tem que ser adaptação. É adaptação, né? Tem aqueles tiroteios no início, olha, eu gosto mais assim e tal, mas com o tempo as coisas vão se ajeitando. Né? Então o segredo primeiro é amar. Segundo, conviver com os defeitos, com as qualidades. E terceiro, esperar a morte chegar. Que a Bíblia vai cumprir. Só a morte separa. E pau na máquina. Amém, amém. Aí, ó, pessoal, ó, boas dicas aí para relacionamento aí. Pastor, e aqui no meu canal, os espartanos eram um povo da Grécia, um povo guerreiro, né? E tem o filme 300. E muita gente fala isso. E eu tive essa curiosidade, e você, por ser pastor, tem esse conhecimento mais apurado. Como é que é essa história dos 300 de Gedeon? Ô Flávio, eu vejo que você é um cara muito espiritual, né? Sim, hoje eu estou buscando muito isso. Inclusive você que está assistindo aqui, você está vendo esses negócios assim, esse leão aqui, fala de disciplina, o lobo, execução, foco. Né? E o foco que é a águia, tá aqui, né? Então a história dos 300, inclusive isso foi para Hollywood, né? Sim, sim. Foi pro cinema, né? Pra tela do cinema. Na verdade, a história aconteceu mesmo, né? Esse povo da Grécia, tinha os 300 da Grécia mesmo, mas tem os 300 da Bíblia também, né? Mas foi baseado um pouco ali, né? Na história ali. Essa passagem bíblica está registrada no livro de Juízes. Né? O livro de Juízes narra a história de Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um cara que foi chamado para liderar uma guerra. Né? Então... essa história é muito, muito tremenda. Ele era tipo o general desses 300. Ele era o comandante, né, o general. Certo. Né? Então a história de Gideão fala quando Deus os capacita para vencer batalhas impossíveis. Deus chamando você para vencer batalhas que parece ser impossível. Preste bem atenção. Deus, ele chama Gideão para lutar contra uma turma que era inimiga de Israel. Hoje nós estamos tendo uma guerra hoje. Né, de Israel contra o Hamas. Inclusive você se posicionou como presidente da Câmara, né? Botou a bandeirinha lá. Tá lá e ninguém tira. Né? Então, nós estamos no ano de 2024, já se passaram anos e as guerras em Israel não param. Continua. Continua. Então, para você entender, né, para mim não errar aqui, eu até falei com ele, queria que eu falasse sobre o filme, mas... Não, mas tem tudo a ver com o filme, porque quando eles foram lutar com o exército dos persas, era praticamente uma batalha impossível de vencer. Né? A guerra foi contra os medianitas. Os medianitas é a tipologia do Hamas, para vocês entenderem. Ok?
Então Gideão, ele tinha no seu exército 300 homens para poder enfrentar 135 mil homens. Basicamente a mesma história. Você está entendendo? É impressionante. 300 homens contra 135 mil. Aí, aqui nós aprendemos nessa história algumas lições. Algumas reflexões. Aqui tem o segredo. A primeira coisa, né, que essa história nos dá é a certeza da vitória. Amém. É a certeza. Você tem que ter certeza, tá? Que a guerra que você entrou, você vai vencer ela. Deus te dará estratégias para você vencer ela. Vai colocar pessoas, ferramentas, informações na sua vida para chegar lá. Tem que buscar. Você poderia me perguntar aqui agora nesse podcast: o que Deus desconhece? Não, pastor, Deus conhece tudo. Deus não desconhece. Não, Deus desconhece algumas coisas. Ele desconhece? Agora eu fiquei curioso, pessoal. Deus desconhece o impossível. Excelente. Isso não Excelente existe. resposta. Isso não existe. É Gideão verdade. destruiu 135 mil soldados. Gideão. Com apenas 300. Realmente aí a história modifica, porque os espartanos perderam. Eles perderam. Eles perderam, mas ganharam, porque eles salvaram a Grécia depois. Eles foram lá só para frear o exército. Então, ô Flávio, eu acho que Não existe impossível mesmo, hein? A gente precisa entender, cara, que mesmo quando nós nos sentimos insuficientes, devemos buscar a orientação de Deus em oração, ter uma leitura, um devocional, né, que nos traz elementos de fé. Isso, traz uma base, um combustível, né? A Bíblia Sagrada. Sim, Numa sim. guerra, você tem que ter discernimento e vontade de vencer. Sim. Sem discernimento, porque você vê, olha, Estratégia. quem está do seu lado, quem não está, quem você pode confiar, quem você não pode. Alianças, né? São as alianças. Então, cara, para me finalizar, né, esse podcast tão lindo, tão maravilhoso que eu estou participando aqui, né, que você tem que entender o seguinte: Deus não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita. Depois ele envia. Eu Amém. confesso para vocês que eu entrei na Câmara sem entender nada de política. Hoje eu estou começando a aprender alguma coisinha. No início do meu ministério, quando eu comecei a pregar, dirigir igreja... E é uma força ao contrário mesmo, né? Porque quem quer mudar o sistema, vê que o sistema é bruto mesmo, né? Com aquele filme Tropa de Elite, o negócio, o trem é feio. O sistema, ele te engole se você não tiver discernimento. Então, ele quer corromper seus valores, seu caráter, né? Então eu só queria deixar essa palavra para você que está nos acompanhando aí. Espartano, escute bem. Deus desconhece o impossível. Deus, ele pega pessoas insignificantes como Gideão e coloca para ele uma pequena mão de obra, que era 300 homens, mas que superou 135 mil. E a história... Então acredita né? que chega lá. Chega lá. E outra coisa, guerreiro não tem ferida não, só. Ou seja, guerreiro tem cicatrizes. A cicatriz é para mostrar que você venceu, você superou os seus traumas. Deus abençoe, tamo junto. Ô pastor, excelente entrevista aqui, não tem como, né, pessoal, falar que foi muito conhecimento, foi uma aula praticamente que você deu aqui com sua própria experiência de vida, né? E só para finalizar aqui, eu queria só entender como é que foi o chamado para virar pastor. Eu acho que também é um negócio assim, como é que foi que Deus tocou seu coração para falar assim, além desse trabalho que você já fazia, né? Você falou assim, não, e a espiritualidade? Acho que a gente partiu da fé também, né? Igual como eu disse, né? Nós nascemos dentro de um berço evangélico, escutando hinos, escutando louvores, escutando a pregação da palavra. E um dia eu fui batizado com o Espírito Santo num culto. Eu tinha 7 anos de idade e ali Deus falou comigo no meu coração: eu te escolhi para que vá e produza frutos. Então, pastor não é profissão. Pastor é vocação. Pastor é chamado. É chamado. Mas é interessante que você falou sobre capacitar. Parece que ele te capacitou na sua profissão ali, como jornalista, né? Te deu todas essas características que automaticamente te ajudou também na carreira de pastor, né? Com certeza. Então hoje, se tem uma coisa que eu não quero perder, tira tudo de mim, meu mandato, tira de mim tudo, mas não tira de mim
essa liberdade de pregar que Jesus, o Filho de Maria, salva, cura, batiza e nos leva para o céu. Então essa vocação é uma coisa que nasce, igual eu estou aqui, estou falando aqui, as coisas vão nascendo, é lógico que a gente estuda, a gente lê, né, e o Espírito Santo fica incumbido de a lembrar a gente aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Sim, os caminhos vão se abrindo, né? Vão se abrindo. Quando você tem a comunicação com Deus, parece que as respostas vão chegando, né? Os meios que ele vai achando ali para os caminhos clarearem. E dá só mais assim, questão de características mesmo. O que você acha que hoje, para ser um guerreiro da vida moderna, para enfrentar essa diversidade toda que está aí, né, praticamente o cenário político, né, o que você acha, quais são as características, além da coragem que você tem, que você não precisa nem, outras características que a pessoa deve ter? Fé, né? Fé. O que é fé? Crer naquilo que você não está vendo, né? Ter certeza, não estou vendo não, mas eu acredito. Então a fé, determinação, né, ousadia, vou voltar nessa palavra, discernimento. Discernimento, excelente, né? essa. Quando as pessoas aproximam da gente, qual a intenção dela? É pelo que você é ou pelo aquilo que você tem para oferecer? Né? É verdade. E acima de tudo, não perca a sua essência. Tá? Não muda de estação. Não deixa o poder subir a cabeça. Não deixa. Tá? Tem gente que está querendo até colocar isso aí na minha conta, porque eu tive uma posição pesada na reunião da Câmara agora passado, que eu tive que usar, né, a força do regimento interno da casa, mas que eu diminua, que ele cresça dentro de mim. Né? Então não deixa realmente subir para a cabeça, mas seja prudente como a serpente, manso como a pomba. Excelente, pastor, excelente. Mais algum recado final que quer deixar aí para o pessoal? Não, encerrar? Que curte aí o Espartano, segue, né, faz o sininho aí, porque o negócio aqui é bom, é top. E vem cada entrevista que tem batatinha. Né? Pessoal, foi uma honra, pessoal, foi um prazer essa entrevista aqui. Gostei demais da história aqui do pastor. Eu acho que é uma história assim, né, para quem já conhece, principalmente aqui da cidade, né, que já conhece ele do Sou Notícia, né, tá sempre aí passando as informações pro pessoal. Acho que foi muito bom ele poder contar um pouco da vida pessoal dele, né, porque as pessoas, ele tem toda a razão, muita gente julga, muita gente sai falando mal, muita gente sai falando coisas que não conhece, e foi bom as pessoas poderem hoje conhecer um pouquinho da história dele, um pouquinho das origens dele, né, de onde ele veio, né, e o que ele se tornou hoje, né, com muita garra, com muita superação, né, com muita determinação. Eu sei, pessoal, fico muito feliz com essa entrevista, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal e divulga esse vídeo, compartilha aí, para quem você acha que está precisando de uma palavra dessa, para alguém que está passando por, às vezes, um momento de dificuldade, que é uma história que pode inspirar a pessoa a sair do lugar, beleza? É isso aí, pessoal, espartamos junto aí, arru!